Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Aqui quem fala é Emanuel Barbosa. E estamos começando então mais um quadro do Show da Tarde na Primer TV, onde temos uma equipe aqui bem qualificada que sempre busca um profissional para trazer uma novidade aí para sua semana, para sua tarde. E hoje nós estamos aqui então com o Dr. Marcos D. Martini. Olá, Isso. Emanuel, muito boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite e eu tenho certeza que vai ser uma atmosfera sensacional hoje. Com certeza. Então aqui o doutor ele tem pós-graduação, mestrado, caminha pelo doutorado, bastante curso, palestra, então ele tem bastante aí perícia e capacidade no que vai estar trabalhando com a gente, né? E como nós estamos vivenciando essa época de epidemia, nós temos visto que tem mudado muito o estilo de vida, né, doutor, repentinamente, praticamente de fevereiro para março. E com isso então houve toda uma adaptação que a gente tem visto, pelo menos eu, né, com o grupo da psicanálise, muitos dos profissionais têm relatado o aumento, né, do quadro de ansiedade nos seus participantes. Então, o senhor pode explicar um pouquinho para a gente, para o pessoal, o que é exatamente a ansiedade? Perfeito. É uma reação do nosso corpo e essa reação ela está sempre de frente a alguns anseios, como o medo, o fracasso. Então, o estado mental ele começa a perceber o quê? As preocupações, né, voltadas ao futuro. E seria o contrário, né? Nós deveríamos ter foco nas ocupações. Então, aí, devido a esse estado mental de conflito, vai gerando cada vez mais essa ansiedade. Mas lembre-se, antes da ansiedade, o nosso corpo ele se reage a uma situação onde pode ser de luta ou de fuga. E quando você não sabe tratar com a fuga, vai gerar mais anseios. Então, a ansiedade ela existe até um nível e depois ela começa a se tornar preocupante por causa desses pensamentos excessivos. Perfeito. E foi como o senhor mesmo falou, né? Foi mais a questão ali do medo, do estresse. Então, toda essa adaptação que teve, né? Muitas pessoas, por exemplo, sentiram mais cobrança em relação ao trabalho, né? Tem a própria questão do isolamento, que as pessoas ficam mais em casa com as pessoas da família, tem mais conflito. Então, como as pessoas estão mais sujeitas a isso, como que elas podem identificar que elas estão tendo uma crise de ansiedade ou uns sintomas de ansiedade que comecem a atrapalhar no seu cotidiano? Olha só, Emanuel, são mais de 20 milhões de brasileiros passando por isso, por esses dados, tá? E isso foi há 2 meses antes da pandemia. Agora, eu já nem sei se esse número ultrapassou. Triplicado, né? Tá? Mas vamos lá, a sua pergunta. Irritabilidade, mãos frias, sudorese, taquicardia, insônia. Né? Essas preocupações, dores musculares, principalmente voltadas ao tórax, pescoço, né, tá toda hora tenso, principalmente essa região aqui, são grandes sintomas, e principalmente o medo do futuro, né? Então, isso tudo é voltado às preocupações. Volto a falar, foco nas ocupações, e se não é possível, busque uma terapia, correndo. E nós sabemos, então, que toda essa composição familiar é criança, adulto, idosos, até os animais, né? Então, quais são assim, os perfis que são mais propensos, no caso, se existe, né, para ter essa crise de ansiedade? Uma pessoa que já naturalmente é mais irritável, enfim, existe algum perfil assim que seja mais propenso a ter essas crises? Perfeito. A Organização Mundial da Saúde sempre está pesquisando isso, né? E dentro das suas pesquisas, as mais profundas, dizem o seguinte, que a classe social mais baixa gera mais ansiedade, por causa com a preocupação do futuro. Mas olha só, Emanuel, hoje nós estamos em pandemia, e quem que sabe o futuro? Então hoje já não é mais só a classe mais desfavorável. Todas as classes estão dentro desse pró-diagnóstico de ansiedade. Então, nós temos que saber lidar muito bem com as nossas emoções, com nossos sentimentos e com nossos pensamentos positivos. Perfeito. E a terapia trabalha isso. A terapia tem este foco. É justamente isso que eu ia perguntar. Então, essa importância, né, tanto da psicoterapia quanto dos cuidados, né, dentro de casa, das mudanças de hábitos, sobre essa importância nesses quadros de ansiedade. Como você mesmo disse, né, hoje em dia não existe mais o pobre, o rico, o idoso, a criança, devido a toda a nossa situação de vida, né, a nossa mudança e o nosso padrão de vida atual, todos estão sujeitos a isso. Então, a importância da psicoterapia, independente da idade, independente da situação financeira, né, tentar procurar esse auxílio. O senhor pode nos dizer? Posso dizer mais ainda, sobre essa pandemia, vamos falar da família, né? E a criança, ela vê um adulto ansioso, ela imita e ela copia e ela
pratica essa ansiedade. Então, eu aconselho que a terapia não seja somente do pai, da mãe, especificamente, do adolescente, de qualquer um integrante da família. Eu diria que hoje a terapia familiar ela vai ajudar a ter esse novo construto, Emanuel, né? Esse novo modelo comportamental. Porque uma vez que você detectou que no seu modelo comportamental atual já está fragmentado, com incertezas, frágeis, então você tem que buscar rapidamente essa ajuda de um profissional especializado em ansiedade. E hoje a psicologia online favorece tudo isso. Estou desenvolvendo muito bem esse trabalho, né? E você não precisa sair de casa, você precisa estar só num ambiente confortável para que você possa entrar online, né, pelo seu celular, pelo seu tablet ou pelo seu computador e conversar com um profissional especializado no assunto no qual vai te ajudar. Muito interessante essa abordagem, né? Porque nós vemos muito assim que na psicologia tem essa questão da preocupação, de não ter o contato. Porém, como nós mesmos falamos agora, a gente tem toda uma adaptação da nossa realidade, da nossa sociedade, aonde o atendimento virtual ele é inevitável, né? Tanto pela praticidade de estar no conforto da sua casa, né? Muitas das vezes isso vai facilitar até para pessoas que têm essa questão da fobia, né? Então, as pessoas que sofrem, às vezes, têm medo de sofrer uma crise de ansiedade, por exemplo, no caminho para a terapia, então acabam tendo medo de sair de casa, podem acabar fazendo, então, esse atendimento online, que, inclusive, é um projeto, então, que o senhor está desenvolvendo. Perfeito. Emanuel começou a falar agora também de ansiedades que não são resolvidas e não tratáveis. Então, ou seja, o número é grande, é entre 40% a 60% dessas pessoas que não tratam a ansiedade pode virar uma grande depressão. E aí a situação ficou mais agravante, porque são os anseios e os estados de tristeza profunda. E aí começo a me anular, a aniquilar, a sair daquele quadro que eu possa ter mais motivações para o futuro, né? Então, eu tenho que saber muito bem identificar isso. A depressão e a ansiedade é a doença do século. Então, a gente pode estar confirmando com o pessoal de que é mais importante ainda dobrar sua atenção nessa questão da ansiedade se já tem alguma outra patologia, como uma depressão, uma alta carga de estresse, né, devido a tudo isso que nós comunicamos agora, por exemplo, né? Então, ficar mais atento ainda a esse quadro de ansiedade que pode vir a surgir. E ainda, se agravar essa ansiedade, pode gerar os transtornos, né, de compulsividade, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de compulsividade, de obsessão e também de pós-traumático e também como de fobias sociais, de ansiedade social. Então, nós temos alguns transtornos, né, que são mais presentes hoje dentro desse quadro da pandemia. E que no qual você que está nos assistindo e percebeu isso em você ou num amigo, seja um amigo companheiro, né, ajude ele a buscar ajuda, né, perceba que isso é um ato muito favorável para aquele que está sofrendo. Então, nós como podemos ver, né, como o próprio doutor aqui diagnosticou para nós, a ansiedade ela é um problema recorrente, está aí na sociedade, talvez esteja no seu lar, talvez não com você, mas com a sua companheira, seu companheiro, seu filho. No trabalho. No trabalho, né? Então, é importante ficar atento a esses sinais que podem estar aparecendo, né, podem estar começando a trabalhar no seu dia a dia, no seu cotidiano. E acho que nós teríamos aí, né, pauta para conversar a tarde inteira, acredito, né, mas o nosso tempo está um pouquinho limitado. Eu gostaria de saber se o senhor quer deixar uma mensagem final, seu contato, falar um pouco mais do seu trabalho específico. Perfeito. Emanuel, eu gostaria de deixar uma frase bem forte para nossos ouvintes, tá? Não se acostume com o seu estado mental de fraqueza. Não se acostume com isso. Não deixe isso virar um ritmo ou até mesmo um estado onde você acaba tendo prazer até nisso. Você é uma pessoa que o teu corpo responde biologicamente, então tenha cuidados com o seu corpo, alimenta bem o seu corpo, procure saber sobre atividade, o quanto que esse estado corporal necessita de situações favoráveis para ele. Como a tua mente, você tem que renovar sua mente constantemente, todos os dias, porque nós estamos no mundo das informações e nós precisamos sim
né, realimentar essas mentes emocionais e racionais que nós temos. Então, até rapidamente, antes, já que o senhor abordou essa questão, sobre o reconhecimento dos seus hábitos, da sua atitude, né, eu particularmente sou meditador há 7 anos. Né, Uau! então, isso mudou muito essa minha questão fisiológica, junto com a questão da própria terapia, mas o fato de meditar, que já é algo que vai mais, né, não entra nem mais na esfera do esotérico, do místico, está muito na parte do estudo psicológico, reverbera muito na fisiologia. Perfeito. Né? Tanto no controle e no conhecimento das suas emoções, dos seus estados emocionais, dos seus pensamentos, como nessa própria questão, né, de conseguir controlar um ataque de pânico, a ansiedade. Então, o senhor poderia dizer que a meditação e talvez uma yoga, práticas semelhantes, interferem também nessa questão do controle da ansiedade. Perfeito. A meditação é um reflexo mental excelente, porque através dessa reflexologia você consegue, né, com a meditação, trazer para você o autoconhecimento, né, o autodesenvolvimento, o seu lado autocrítico, a sua autoimagem melhora. Então eu creio sim, eu creio que as ferramentas favoráveis para a mente, elas possibilitam sim, e a meditação é sim um exercício mental sensacional, porque através disso eu converso intrinsecamente comigo, e eu conversando comigo, eu estou me autoconhecendo, como acabei de expor aqui para você. Creio sim nisso. Legal. Obrigado, então, Dr. Marcos, aí, pela participação. Eu que agradeço, Emanuel. Por essa conversa. Obrigado a vocês aí que estão ligados com a gente, que vocês possam continuar em contato. Uma boa tarde e até uma próxima. Muito obrigado.